Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã. Por que Bolsonaro torce tanto para Milei e Trump se elegerem? Essa matéria e essa pergunta mostram que a Argentina pode estar à beira de entrar num enrosco do qual dificilmente vai se recuperar. E por quê? Porque a Argentina está na UTI. A Argentina está se recuperando, tentando se recuperar do desastre que foi a passagem de Maurício Macri, o ultraliberal, pelo governo. Ele pegou o governo com uma inflação de 20% e entregou para Alberto Fernandes com 55%. Entregou a economia totalmente arrebentada. E agora, inclusive, eles usam demagogia lá na Argentina para dizer que o Massa, o candidato do peronismo, estragou a economia. A economia começou a ser estragada na Argentina pelos neoliberais Carlos Menem e Domingo Cavallo em 1991, com um plano que é o precedente do Plano Real no Brasil, o plano de dolarização da economia argentina, lá em 1991, que seria copiado aqui no Brasil em 1994 por Fernando Henrique Cardoso. Tanto na Argentina como no Brasil, a economia foi dolarizada, que é o que Milei está propondo fazer de novo. O que é a dolarização? Todos sabem como foi o Plano Real aqui no Brasil. Simplesmente você equipara uma moeda fraca, como hoje é o peso, na Argentina, com o dólar, fica 1 por 1, e aí isso facilita as importações e os produtores locais não tem como competir com o mercado externo. Então eles têm que segurar preços, ou seja, vai quebrar meio mundo se a Argentina fizer isso e vai colocar a Argentina na mesma armadilha que quebrou o país 10 anos depois, em 2001, né? A dolarização foi implantada em 1991 e durou 10 anos e arrebentou com a economia do país, da Argentina, que não se recuperou até hoje. Em 1994, Fernando Henrique copiou, só aguentou o dólar 1 por 1 com o real por 4 anos e em 1999, quando assumiu o segundo mandato, a economia brasileira estava arrebentada e Lula ganha a eleição de 2002 contra Fernando Henrique pela primeira vez, porque a dolarização não há economia que resista, principalmente se for do terceiro mundo. O Bolsonaro, por que o Bolsonaro torce tanto para Milei e Trump se elegerem? Condenado à inelegibilidade, Bolsonaro acredita que, uma vez no poder, Javier Milei e Donald Trump podem ajudá-lo a derrubar a decisão do TSE que o torna inelegível. E, na verdade, não só isso. Se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, realmente pode até haver um golpe militar no país. Porque os militares aqui só não deram um golpe porque Joe Biden enviou meia dúzia de emissários para cá, incluindo o chefe da CIA, general da divisão do Sudeste dos Estados Unidos, encarregado de negócios, embaixador, enviou um monte de emissários aqui no ano passado para avisar os militares brasileiros. Eles nem falaram com Bolsonaro. Os enviados de Biden vieram ao Brasil falar com os militares brasileiros que o Biden não ia aceitar golpe. E não foi por bondade isso, é porque Bolsonaro ele é ligado umbilicalmente a Donald Trump. Pode-se dizer que Donald Trump é o mentor intelectual tanto de Milei quanto de Bolsonaro. E é por isso que eles copiam o estilo dele. Ou seja, se o Milei vencer, o Trump, se o Milei vencer, o Brasil e o Biden isolam a Argentina. Claro que não vão romper os negócios, mas a situação do país tende a piorar muito porque haverá um isolamento diplomático total, porque os Estados Unidos não vão dar moleza
para um aliado de Trump aqui na Argentina, assim como não deram moleza para Bolsonaro aqui no Brasil, e o Bolsonaro acabou tendo que entregar o cargo porque os Estados Unidos queriam que ele entregasse o cargo. O Bolsonaro ia dar um golpe, os militares queriam dar um golpe. Eles só não puderam fazer isso porque o Bolsonaro, que estava para dar o golpe aqui no Brasil para não perder as eleições, ele é aliado do Trump. Então não existe espírito democrático, não existe nada nos Estados Unidos que não seja o interesse do atual governante daquele país de impedir que Brasil e Argentina apoiem na eleição nos Estados Unidos o Trump. E isso pode acontecer na Argentina. Então Milei, se vencer na Argentina, ele vai se tornar inimigo dos Estados Unidos e inimigo naturalmente do Brasil. Nas entrelinhas, os dois cenários para as relações com a Argentina são o seguinte: se o Massa vencer, continua tudo como está. Se o Milei vencer, o Brasil não vai ter relações com a Argentina, a não ser as essenciais via segundo escalão para manter negócios que já existem. Novos negócios, tudo ficará congelado e na diplomacia haverá um congelamento total. Principalmente se a Argentina dolarizar a economia como quer Milei, aí o país quebra. E nos Estados Unidos a coisa não está fácil. Pesquisa CNN recente mostrou Trump com 49, Biden com 45. As pesquisas estão dando Trump bem forte na disputa com Biden. Por quê? Porque é o desgaste do poder, né? Claro que o Biden tem a máquina na mão, a eleição ainda está longe, mas é um risco muito grande. O Biden não vai admitir um trumpista aqui na Argentina. Quer dizer, admitir ele pode ter que admitir, mas não vai dar moleza para o Milei, nem para a Argentina, que está na UTI. A Argentina precisa de moleza, precisa de socorro. Então, o caos na Argentina deve se instalar se houver uma vitória de Milei. E a campanha de massa volta a vincular o Milei com Trump e Bolsonaro. Então, tudo isso é um indicativo de como a vitória de Milei pode ser ruim para os argentinos. Porque a Argentina depende muito do Brasil, depende muito dos Estados Unidos, e essa história do Milei de que se ele ganhar ele vai governar com Estados Unidos e Israel, antes ele tem que combinar com os Estados Unidos. Com Israel tudo bem, porque tem um extremista de direita lá, o psicopata Netanyahu, não é, que está destruindo a Palestina, está cometendo um genocídio na Palestina. É uma coisa. Agora, o Biden se aliar ao aliado do Donald Trump, nem pensar. E Milei está repetindo a fórmula de Trump e Bolsonaro ao apontar fraudes nas urnas, sem evidências. Então, vamos entender, Milei é Trump e Bolsonaro lá na Argentina. Ou seja, ele se torna, vencendo, automaticamente inimigo tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E enquanto isso, os Estados Unidos, o que de fato salva a situação é que o povo americano, segundo outra pesquisa que foi feita, é de que 2/3 dos eleitores não querem a disputa novamente entre Trump e Biden. Como Biden está no poder, isso pode tirar o Trump da eleição do ano que vem. Mas, seja como for, qualquer um que for ligado a Trump, como Milei e Bolsonaro, não vai ter o apoio dos Estados Unidos. E se o Biden continuar no poder após a eleição presidencial, provavelmente contra Trump, a Argentina vai ficar isoladíssima, e isso significa pegar um paciente que está na UTI e tirar sangue dele. E o governo espera pouco impacto político em caso de vitória de Milei.
Não vai acontecer nada. Ele simplesmente não vai ter relações com o Lula, assim como o Bolsonaro não tinha com Alberto Fernandes, e a relação vai ficar com o segundo escalão, né? Os subs dos subs dos subs ali vão negociar entre eles os acordos, os negócios que já estão a caminho. Milei não vai poder fazer grande coisa, mas a Argentina precisa de solidariedade dos grandes países das Américas, ou seja, Brasil e Estados Unidos. E o mercado, por sua vez, nem sabe. Vejam que o Milei é ultraliberal, mas ele não consegue o apoio nem do mercado, nem da Faria Lima aqui no Brasil. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China e Estados Unidos, mas o que acontece é que o mercado não sabe, isso está aqui, né? O mercado se divide entre cautela e preocupação. Resumindo para você, que são matérias longas, né? O mercado não sabe o que é pior para o mercado, né? Se é Milei ou se é Massa, porque o Massa é de centro-esquerda, mas o Milei é louco, então estão preocupados mesmo. E o mercado sabe que os Estados Unidos não vão dar moleza para a Argentina se Milei vencer. Lula combina encontro com o ministro do STF indicado por Bolsonaro. Você sabe quem é esse ministro com o qual Lula vai se encontrar? É o Cássio Nunes Marques. Então nós temos aí nos Estados Unidos, no STF, um cenário para esse próximo ano, que é o seguinte: o Lula vai ter, muito provavelmente, o Flávio Dino, já tem o Zanin lá no STF. O Lula se aliou fortemente, é só você fazer uma busca que você vai ver almoços, churrasco com Gilmar e Alexandre de Moraes. Então são 4 ministros e o Zanin, não é? E você vai ter também agora o Nunes Marques, que está pulando fora descaradamente do barco de Bolsonaro. Ou seja, com esses ministros, e tem o Toffoli também. Então, Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Gilmar, Moraes e Nunes Marques dão maioria a Lula no STF. E o Nunes Marques, na cara dura, bom, o Nunes Marques a gente já viu o que ele fez para o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já era, Bolsonaro está perdendo poder, está sendo abandonado por todos. Então, aí o Lula consegue uma blindagem contra um eventual pedido de impeachment no Congresso, no melhor estilo Dilma Rousseff. E a Argentina enfrenta piora na economia, mas mantém melhores índices sociais que o Brasil. Veja bem, quando falam que a Argentina está arrebentada, as pessoas pensam que lá a situação a vida do povo é melhor do que aqui. Mas a Argentina tem o maior IDH da América Latina, e o trunfo do Massa é que com a esquerda no poder há muitos programas sociais, a sustentação, a economia mesmo da Argentina não está se recuperando do desastre que foi ter Maurício Macri no poder, que começou a privatizar tudo, aumentou tarifas de luz, de água, de tudo, e piorou a situação do país. Mas a situação argentina é muito diferente. Eles têm inflação, mas tem um PIB afetado, não é? Mas o desenvolvimento social, o PIB per capita do Brasil é 34% menor que o da Argentina, veja só. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil tem um PIB per capita de 8.917 dólares contra 13.686 da Argentina, ou seja, o argentino é muito mais rico que o brasileiro. A população abaixo da linha de pobreza, em setembro o INDEC da Argentina apontou 0,9 abaixo da linha de pobreza. E no Brasil, abaixo da linha de pobreza, tem 40% da população. Veja, lá é 0,9, aqui é 40%. Você não tem esse nível de miséria lá que tem por aqui. Quem já foi à Argentina sabe disso.
mortalidade, índice de desenvolvimento humano, analfabetismo e mortalidade. O Brasil está na 87ª, na posição 87 no IDH. A Argentina está em 47, é quase metade, não é? As pessoas lá vivem 75 anos, aqui no Brasil 73. A taxa de mortalidade é de 6 a cada 1.000, a mortalidade infantil é de 6 em cada 1.000 nascidos na Argentina contra 3, ou seja, 6% na Argentina a cada 1.000 nascidos e 13% no Brasil, não é? Então, minha amiga, meu amigo, a situação lá, eles pintam que a Argentina está quebrada, tal, mas não é muito assim, não é bem distante disso. E aqui estão dizendo que o Dino perde vantagem na corrida ao STF, mas isso é conversa fiada para queimar o Flávio Dino. E, na verdade, eu digo para você o seguinte: eles admitem que o Dino não está fora do páreo, e ele não está fora do páreo porque o Lula já mandou avisar que de jeito nenhum ele vai aceitar a vitória de quem proibiu Dino no seu governo. Você espere e depois me cobre. A despeito do desejo de Barroso, a PEC que limita os poderes do STF começa a ser votada terça-feira. E aí vai depender do Pacheco. O STF está dependendo dos acordos entre Lula e Pacheco para contornar essa tentativa de ataque do Congresso ao STF. Mas, de fato, a esquerda e o governo Lula lucram com esse ataque do Congresso ao STF, porque o STF tem que se aliar ao governo federal contra o legislativo. Então aí são dois poderes contra um, e o STF tem o poder final. Sempre dizem que o STF no Brasil tem o poder e o direito de errar por último. Ou seja, a última palavra aqui no país é do STF. Então, se tentarem dar no Lula um golpe como fizeram com a Dilma, inventar qualquer coisa e tentarem aprovar o impeachment, o STF pode simplesmente dizer o seguinte: olha, é o seguinte, esse processo de impeachment não vale porque isso não é crime de responsabilidade, que é o que devia ter feito com a Dilma lá atrás. Quando vieram com a história de pedalada fiscal, o STF deveria ter dito naquela época o seguinte: isso não existe, não tem pedalada nenhuma. Não é? Inclusive teve perícia que mostrou que não teve pedalada nenhuma da Dilma. Mas o STF naquela época foi o mesmo STF que deixou prenderem o Lula e depois se arrependeu. Então hoje a situação é muito diferente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.